Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, especificamente falando aqui sobre o grego intermediário, falando aqui sobre a gramática do grego, a gramática da parte sintática do grego. Você está me vendo aqui feliz da vida, né? É porque eu estou realmente muito feliz em poder trazer esse material para você, certo? O material do Daniel Wallace é um material muito rico, muito precioso. Eu estou aqui vendo se eu acho a minha gramática dele. Eu tenho ela aqui. Na verdade, uma pequena história aqui sobre ela. Eu não estou achando a minha gramática em português dele, mas eu comecei realmente com essa. Quando eu comecei a estudar, só tinha essa aqui, ó. É a gramática do Daniel Wallace, gramática. Nunca imaginei que eu ia passar tanto por ela, né? Indo e voltando. Teve um dia que ela pegou umas traçazinhas aqui, porque ela ficava muito parada na parte de baixo da prateleira, enfim. Qual é a diferença que faz o Daniel Wallace, né? O Daniel Wallace é uma gramática intermediária, é uma gramática, como diz aqui, né, na Exegetical Syntax of the New Testament. Então é uma sintaxe exegética do Novo Testamento. Eu adoro quando ele diz assim, beyond the basics, né? Além do básico, vamos além da superficialidade e tudo isso. Então, o que a gente... Eu comecei a estudar com isso porque não tinha em português. Eu lembro que eu posso dizer que eu era o melhor aluno, né? Porque o melhor aluno da sala, porque só tinha eu como aluno. Ai, ai. E aí eu sempre brinco que o meu professor podia dizer que eu era o pior aluno da sala, né? Porque eu também só tinha eu. Mas enfim, temos aqui Greek Grammar, gramática do Daniel Wallace. E como eu falei, ela é uma gramática com um propósito referencial. Ela tem um propósito de ser uma referência, não tem um propósito de ser um guia no sentido de vários passos para chegar a uma compreensão mais ampla, né? Então, ela é mais de referência para você consultá-la, certo? Mais do que necessariamente passar por ela do começo ao fim. Claro que você pode fazer isso, vai ajudar um bocado, é o que nós fazemos aqui, mas só para você ter uma ideia de como funciona. Ela é bonita assim porque ela fica em pé sozinha, né? De tão grossa que ela é. E com a capa dura também. Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos adiante. A gente parou com relação ao texto aqui de 1 Coríntios 7 sobre o marido crente, né? Sobre a mulher descrente que é santificada no irmão, literalmente, né? Como você viu aqui, certo? Aqui, ó. Ento adelfo, no irmão. E a gente falou que o Benedito, né, daquele escriba, tentou dar uma melhorada aí no texto e colocou homem, né? Colocou Andri, mas no final das contas é irmão mesmo. Obviamente significa o marido crente, o irmão, o esposo dela que é crente, irmão de Paulo, né? Irmão em relação à comunidade crente. Muito bem, aí paramos aí em ento adelfo e vamos adiante em EPI. Certo? EPI ara, como tem aí, é como é traduzido aqui o doutra sorte, certo? EPI ara, a ideia aí de então, né, de outra sorte, de qualquer forma, vai sendo traduzido dessa forma. E aí temos tatekna rimon. Tatekna rimon. A tekna vem da ideia de crianças, né? Teknon. Então, os filhos. E aí nós temos rimon, que é vossos. Literalmente, como eu falei, tekna é crianças, mas também filhos, né? E aí nós temos seriam, né? Estien, seriam, traduzido aqui como... E akatharta. Akatharta seria a ideia de impuros. E aí nós temos nun, que é agora, nun de, agora, porém, hagia, santos, estin, são. Então aí foi traduzido
o texto de 1 Coríntios 7. Vamos então para analisá-lo agora, para que ele faça sentido para a gente, tá? A gente tem aqui, ó, ho aner, ho hapistos, ho aner, ho apistos, e temos também regine, re apistos. Certo? Ho aner, ho apistos e rogine, re apistos. Vamos entender aí, né? Basicamente, quando a gente tem aqui ho aner, ho aner, ho apistos. E aí nós temos também regine, re apistos. Ok? Qual é a relação que nós temos aí? Nós temos artigo, 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 artigo. Tudo isso aqui é artigo. E aí nós temos aqui também aner e guiné, que é homem e mulher, né? Você já entendeu. Esses dois aqui, aner e guiné, são substantivos. E esses dois aqui são adjetivos. Beleza. Tendo feito essa análise aí, como você pode ver, o que a gente precisa salientar aqui, para que você consiga ler o que eu coloquei aqui? O que eu quero que você perceba é o seguinte: nós temos aí no texto a questão de se nós podemos perceber algo no adjetivo, em relação ao adjetivo, é se esse adjetivo está ligado a um artigo. Está ou não está? Bom, nesse caso aqui está. O artigo está ligado ao adjetivo. Qual é o adjetivo? Apistos. Qual é o substantivo? Primeiro, aner, e o segundo, guiné. Homem, mulher, incrédulos, né? Descrentes. Então, por essa razão, é que eles são traduzidos dessa forma, certo? O ponto aqui, basicamente, é mostrar que se eles estão nessa posição, essa posição indica, então, uma posição atributiva. Por que atributiva? Porque, no caso, apistos, adjetivo, está atribuindo características ao substantivo. Então, se ele atribui características ao substantivo, então ele está na sua posição atributiva. Qual é, portanto, a função dos adjetivos? Marcar essa posição. Os artigos estão aí para dizer isso aqui é um adjetivo numa posição atributiva. Ponto. É isso que ele está fazendo, certo? É esse o propósito pelo qual ele está ali, para marcar exatamente esse ponto. Ah, mas será que ele não tem outra posição, outro propósito? Porque não tem. O propósito é esse. É dizer, essa construção que você está vendo aí, meu amigo, é uma construção adjetival. Ponto. É isso que ele quer que a gente saiba, entendeu? Então, isso é o que o Daniel Wallace chama do artigo como uma posição, como um marcador de função e marcando a função das posições adjetivas. Quais posições? Adjetivais, atributivas ou predicativas. O artigo tem esse propósito. Só ele? Só ele. Mas é algo muito importante, né? Porque exatamente ele está ali para fazer essa marcação das posições. Então, faz diferença se um adjetivo ele está na posição atributiva ou predicativa.
faz muita diferença. Faz diferença na tradução, faz diferença, uma diferença semântica em termos do significado do próprio texto em si. Então, se o artigo tem essa função de marcar essa diferença, isso é porque isso é muito importante, entendeu? Então, essa questão aí é bem relevante para a gente, beleza? Muito bem, vamos ao próximo aí, ó. Nós temos... agora, a gente pode perceber que até agora estávamos falando do artigo como um marcador de função adjetiva. E agora eu quero marcar o adjetivo como um marcador de o artigo como um marcador de função em relação aos pronomes possessivos. Então, o Daniel Wallace fala o seguinte aqui pra gente, certo? Ele traz a ideia de que quase invariavelmente o artigo é usado com um pronome possessivo que está ligado ao pronome. Que pronome? Pronome possessivo, certo? Então é bem comum que isso aconteça. Quase sempre o artigo é usado com um pronome possessivo que está ligado ao pronome. Vamos lá então entender o que ele quer dizer com isso. Vamos olhar aqui o texto de Marcos 1:41, certo? Vamos lá. Marcos 1. Marcos 1:41. Vamos lá. Cai. Cadê o cai, professor? Não foi traduzido por aí? Não. Nem sempre o cai ele é traduzido. Lembre-se disso, certo? Nem sempre o cai ele é traduzido. Muitas vezes ele marca a sequência da argumentação. Então nós temos cai, splarnistheis, ecteinas, tenheira autu exato kai legei autu thelo catharisseti. Perceba que é uma construção aqui um pouco truncada, né? Porque esse verbo é o verbo splagnizomai. E esse verbo aqui, splagnizomai, ele é exatamente esse verbo que traz a ideia de ter compaixão, certo? De ter compaixão. Mas, deixa eu puxá-lo aqui, ó. Splagnizomai. Então, esse verbozão aqui, né, essa palavra bem grande, ele lembra a gente a ideia do splagna, né, que é a ideia das entranhas. Então, basicamente, ele traz essa ideia de ser extremamente tocado, né, extremamente compadecido, algo que realmente mexe com você de dentro para fora, certo? É essa ideia aí que o verbo traz para a gente. Por isso que ele traz a ideia de compadecido. A gente também tem o verbo ecteinas, certo? Então, esse profundamente compadecido é esse grande verbo aqui, certo? Só para que você tenha clareza aí. Splatnizomai. Vamos ver quantas vezes esse grande verbo literalmente aparece aí pra gente no Novo Testamento. 12 vezes. 12 vezes. Splatnizomai. 12 vezes aparecendo no Novo Testamento. A gente tem lá em Mateus 9, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, certo? Mateus 14:14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela, novamente, em relação a Jesus. Mateus 15:32, e chamando Jesus e os seus discípulos, disse, tenho compaixão desta gente.
E o Senhor, agora Mateus 18, 27, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Mateus 20, condoído Jesus, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a visão e o foram seguindo. Nesse caso, condoído é a ideia de splanchnidzomai. Jesus profundamente, Marcos 1, 41 é o nosso texto. Marcos 6, 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles. Estou passando aqui, eu não sei se você já percebeu um padrão, mas vou seguir aqui. Tenho compaixão dessa gente, Marcos 8:2, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Marcos 8:2, splanchnidzomai. Marcos 9:22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, splanchnistheis. O mesmo verbo. Nós temos Lucas, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, splanchnisthei. Lucas 10:33. Certo samaritano, antes o anterior era Lucas 7:13. Lucas 10:33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Lucas 15:20. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido, splanchnisthei, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Não sei se você notou um padrão em todos esses textos, certo? Então, se você não acompanhou aí, vale a pena, certo? Então, vou até colocar aqui uma lista, ó. Mateus 9:36. Temos... Isso aqui é tudo Mateus. Nós temos aqui Mateus. Aí temos 14:14. Temos também 15:32. Temos 18:27. Temos 20:34. E temos agora Marcos, que é tudo Mateus. Agora Marcos, certo? Marcos 1:41. Marcos 6:34. Marcos 8:2. Marcos 9:22. Tá? E temos também o texto de Lucas. Deixa eu puxá-lo aqui, não são tantos, então Lucas, vou puxar um pouquinho aqui mais para baixo. Lucas. E aqui o texto de Lucas é 7:13. Lucas 7:13. Temos 10:33. E temos também 15:20. Não sei se você percebeu, e preste atenção aqui no que eu vou falar, porque o que eu vou chamar a sua atenção é para aquela questão novamente dos estudos de palavras, tá? Estudos de palavras. Como é que nós fazemos estudos de palavras? É assim. A gente acabou de encontrar uma palavra interessante, um verbo interessante, splanchnidzomai. Esse verbo, ele é um verbo que, de todas essas vezes que eu coloquei aí, que eu listei, 12 vezes, somente uma delas não se referia a Deus direto ou indiretamente. Ou a Jesus direto ou indiretamente. A maioria delas em relação a Jesus. Acabou as vezes em que esse verbo é utilizado. Não sei se você notou. Mas isso é muito relevante. Por quê, professor? Qual é a relevância disso que eu não estou vendo ainda? É um verbo relacionado a ter compaixão. É porque o texto de Lucas não ficou tão claro aqui. Deixa eu puxá-lo um pouquinho mais para cá. Tá. Não sei se você notou, mas é um verbo que é
eminentemente utilizado para Jesus, ele é utilizado somente nos evangelhos. As 12 vezes em que ele é utilizado é em relação a Jesus e é nos evangelhos. Aliás, uma delas só quando fala do homem, Lucas 10, se eu não me engano, sobre o samaritano. Mas o samaritano é um exemplo de Jesus. De qualquer forma, esse é o único texto em que não é diretamente a Jesus. O outro, de Lucas 15, é com relação ao Pai, né, que é uma referência clara a Deus sendo misericordioso conosco. Gente, isso aqui é a palavra para estar compadecido. Uma palavra eminentemente utilizada para se referir à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo. A única vez que não é diretamente em relação a ele, as duas únicas vezes, é uma história que ele conta. E uma dessas histórias, que é a parábola do filho pródigo, ainda é com o pai se compadecendo do filho. Ou seja, é uma palavra que merece a nossa atenção. Porque é uma compaixão profunda que Jesus menciona. Certo? É uma compaixão profunda. E quando não é sobre Jesus, é Jesus falando. Conseguiu notar isso? Pronto, 100% das vezes em que a palavra é utilizada, ou é em relação a Jesus estar compadecido de alguém, ou é Jesus falando sobre alguém estar compadecido. Ou seja, ou a palavra é sobre Jesus, ela saiu da boca de Jesus. Então, os evangelistas sinóticos, inclusive, né, porque não aparece em João, eles eminentemente apresentam uma palavra para falar sobre a compaixão de Jesus, uma compaixão de dentro para fora. Isso, meu amigo, é estudo de palavras. O estudo de palavras ele é feito através de análises de padrões, de análises de palavras que aparecem em contextos específicos e que fazem, de fato, grande diferença no nosso aprendizado, na nossa compreensão. Infelizmente, algumas pessoas fazem o estudo de palavras de uma forma assim muito sem entender muito o que estão fazendo, certo? Mas acredito que esse não vai ser o nosso caso. Splarchnizomai é um verbo que deve chamar a nossa atenção, porque trata-se de uma compaixão de dentro para fora, de dentro para fora. Se você me permite, vou analisar aqui, vou abrir o texto. Na verdade, é o comentário é o léxico de Bauer, certo? O léxico de Bauer, ele traz as palavras de uma forma muito clara, certo? Então ele faz uma análise das palavras da melhor forma possível. Ele é a principal referência do Novo Testamento grego em termos de palavra, né, de análise de palavras, certo? Então, deixe-me abri-lo aqui. Splarchnizomai. Já achei aqui, ó. E aqui, basicamente, o que ele vai dizer é que é exatamente, né, empatia em relação a alguém. E ele vai chamar aqui a atenção para essa compaixão. Mas a palavra splarchnon, ela chama atenção literalmente em relação às vísceras das pessoas, certo? E ela aparece lá em Atos 18, 1:18, quando diz, né, sobre um homem que exatamente, fala sobre as vísceras de alguém, Atos 1:18, né? Então, o que eu quero chamar aqui a sua atenção? A compaixão sobre a qual Jesus fala, ou que é em relação às pessoas, é algo de dentro para fora. Então, ele até diz aqui no léxico de Bauer também, que no mundo antigo, as partes internas das pessoas serviam como as referências em relação aos aspectos psicológicos. Era onde era o centro das nossas emoções
e uso como uma transferência, foi feita uma transferência para a nossa realidade, né, em relação ao coração. A gente fala que o coração, né, como o centro das emoções, mas no caso lá eram as partes internas. Enfim, o ponto é mostrar que essa profunda compaixão de Jesus, esse profundamente compadecer-se, está diretamente ligado a essa questão de Jesus. Ou sendo ele aquele que está compadecido, ou nas duas outras vezes que não é em relação diretamente a ele, mas é em uma história que ele conta, e em uma delas, que é Lucas 15, é em referência ao pai perdoador do seu filho pródigo. Por isso vale a pena estudar grego, pessoal. Por isso que vale a pena estudar grego, por conta dessas questões assim, dessas observações, que de outra forma não seria possível. Ficamos por aqui, um grande abraço e que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.